Nós vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. O Ministério Público Federal pediu ao juiz Valisney de Oliveira o bloqueio de 21,4 milhões de reais do ex-presidente Lula e de 2,5 milhões de Luiz Cláudio, filho dele. No seu blog, você criticou duramente essa decisão, né, Reinaldo? Por quê? Olha, critiquei sim. Boa noite, Cláudia. É um dos maiores absurdos já perpetrados pela Lava Jato e associados, nesse caso a Operação Zelotes, derivada daquela, né? E de saída, deixo claro o seguinte, eu sou sim um crítico muito duro do PT. Se o PT não roubasse uma agulha, se o PT não roubasse um tostão, eu ainda seria um antipetista no seguinte sentido: oponho-me às ideias estatizantes do partido, oponho-me ao entendimento que o partido tem da sociedade, oponho-me ao entendimento que ele tem do que significa o próprio partido político, né? Acho que a eventual eleição de Lula ou de um preposto seu para a presidência em 2018 seria um desastre para o Brasil. Agora, não é por isso que eu vou condescender, que eu vou aceitar como cidadão, né, como jornalista, que determinados procedimentos prosperem, como é esse o caso. Está se pedindo o bloqueio aí de 20 e tantos milhões de reais entre o Lula e o filho dele, né, porque eles teriam feito lobby em favor da Saab para a compra do Gripen, os caças brasileiros que foram comprados, né, decisão tomada pela Aeronáutica em dezembro de 2013, né, compra efetuada efetivamente em 2014, numa licitação que foi aberta em 2006, com uma demanda que vinha lá do governo Fernando Henrique. Eu acompanhei, aliás, um período como coordenador de política da sucursal de Brasília da Folha, acompanhei essa questão, e olha, não existe a menor possibilidade de o Lula ou o filho dele terem feito lobby em favor da Saab neste caso. Isso é uma piada. Tanto é que em 2009 o Sarkozy estava aqui no Brasil, então presidente francês, e o Lula, numa solenidade de 7 de setembro, anunciou que se comprariam os aviões Rafale da França, da Dassault, né? E eu bati firme no Lula, então disse: como é que o senhor anuncia uma compra que não está decidida ainda, porque quem vai tomar essa decisão é uma comissão comandada pela Aeronáutica, e assim se fez. Esse inquérito que junta essa questão do Gripen com outro lá de uma medida provisória que ajudaria empresas automobilísticas, é o chamado triplo salto carpado hermenêutico do direito, né? Isso daí nós temos que chamar a Daiane dos Santos para fazer dançar o brasileirinho e ficar dando pirueta para justificar esse processo. É um absurdo que a denúncia tenha sido feita, é um absurdo que a denúncia tenha sido aceita pelo juiz Valisney, e é um absurdo que o Ministério Público faça isso agora. Está inocentando o Lula? Eu não inocento ninguém, nem condeno ninguém. O que eu fiz foi ler o processo do Ministério Público, e aquilo é uma barbaridade. E muito a propósito, eu quero aqui aproveitar, ontem eu cometi um erro ao me referir aqui à lei das delações. Eu falei lei 18.250 e não lei 12.850. Eu fiz uma inversão de números aí. Eu me desculpo com os telespectadores e com os meus colegas e estou fazendo aqui a correção. É isso aí. Reinaldo, boa noite. O procurador Eduardo Elhagi, coordenador da Lava Jato no Rio de Janeiro, reclama da decisão de Ricardo Lewandowski, que não homologou a delação do publicitário Renato Pereira. Como é que você analisa essa crítica, Reinaldo? Boa noite, Boris. Olha, é mimimi, né? O direito de reclamar. O Lewandowski não homologou, e eu já disse isso aqui, por bons motivos, porque na verdade ali no acordo de delação se estava atribuindo ao Ministério Público tarefas que pertencem ao Judiciário, como por exemplo perdão judicial, e foi exatamente nesse ponto que eu citei a lei 12.850 com aquela inversão que eu fiz.
Então, não há nada de errado com a decisão do Lewandowski. Errada sim uma afirmação que o senhor Elage fez na entrevista à Folha. Ele disse que o Supremo teria decidido que não se mexe em delação até a fase final, o julgamento. Isso é mentira. Isso é mentira. Né? O que o Supremo decidiu foi outra coisa. Decidiu que não se mexe até a fase final, a menos que haja ilegalidade patente, com a decisão do relator, com a homologação do relator. Só que o relator, no caso, está se negando a homologar. Então não tem nada de errado com isso. Né? Tá tudo certo. No mais, eu estou feliz. Timão, relógio, tudo. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Meu querido Bode, foi lindo ontem, meu querido Bode. Só na comemoração. Obrigada, Reinaldo. Boa noite.